Estudando a arrogância. Você é arrogante? Você tem arrogância? Como você sabe? O que é arrogância? Você tem noção disso? Arrogância para você, ela é um sentimento ou ela é uma atitude? Qual a origem da arrogância? Como que ela se manifesta? Como perceber uma atitude arrogante? O que fazer para superar a arrogância sua ou lidar com a arrogância dos outros? Por que ainda existe tanta gente arrogante nesse mundo que fica até difícil de engolir, né? Mas antes de falar da arrogância alheia, a qual não temos nenhum poder, vou falar da minha arrogância. Porque eu achava que eu não era arrogante porra nenhuma. Que eu era uma pessoa generosa com os meus conhecimentos, por ser professora, por estar disponível para contribuir e compartilhar as coisas, e coisa e tal, e tal, e coisa. Mas eu, estudando a arrogância, percebi que não é bem assim, não. Que tem um tantão de arrogância em mim e talvez, só talvez, tenha arrogância em você também. E eu vou usar o livro da Hermance, Escutando os Sentimentos, para a gente falar um pouco sobre arrogância. E vou abrir aspas. Ai, gente, olha, dá vontade de ler o capítulo inteiro, de compartilhar o capítulo inteiro. Mas eu vou separar alguns trechos, porque de verdade é de cair das pernas. É de cair o boga da bunda. Porque, mano, olha só. Abre aspas. Arrogância, qualidade ou caráter de quem tem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, um orgulho ostensivo, uma altivez. Esse é o conceito dos dicionários humanos. Continua ainda com as aspas abertas, tá? No sentido espiritual, podemos inferir vários conceitos para o sentimento de arrogar. Vejamos alguns. Exacerbada estima a si mesmo, supervalorização de si, autoconceito superdimensionado, desejo compulsivo de se impor aos demais. O egoísmo é o sentimento básico. A arrogância é a atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascida no coração ocupado exclusivamente com seu ego. Uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, o melhor, manifestada através de um cortejo de pensamentos, emoções, sensações e condutas que determinam o raio espiritual na qual a criatura transita. Fecho aspas. É de cair o boga da bunda. Olha só. São sentimentos, percepções que a gente tem em cima daquilo que a gente acha que é e não daquilo que a gente é de fato. Porque tudo isso, a arrogância, a base dela é o egoísmo que fica centrado no ego. Egoísmo, certo? É achar que o mundo existe porque você existe e que tudo tem que girar em torno de você porque só você importa. Olha só, eu vou abrir outra aspas.
Abre aspas. Asseveram os sábios guias. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Façamos um pequeno gráfico. Escreva a palavra arrogância e a circule. Agora, faça 4 traços nos pontos cardeais e escreva: rigidez, competição, imprudência, prepotência. Novamente, faça um círculo em torno desses pontos e escreva: estado orgulhoso de ser. Feche um círculo. Essas são as 4 ações mais perceptíveis em decorrência do ato de arrogar, que estruturam expressiva maioria dos estados psicológicos e emocionais do ser. A partir desse estado orgulhoso de ser, podemos perceber um quadro mental de rígida autossuficiência, do qual nascem as ilusões e os equívocos da caminhada humana, arrojando-nos aos despenhadeiros da insanidade aceitável e da rivalidade envernizada. O traço predominante na personalidade arrogante é a não conformidade. Usada com equilíbrio, é fonte de crescimento e progresso. Todavia, sob a ação dos reflexos da posse e do interesse pessoal que marcaram acentuadamente nossas reencarnações, esse traço atingiu o patamar de rebeldia e obstinação enfermiça. A rebeldia tornou-se um condicionamento psicológico que dilata as ações da arrogância, uma lente de aumento que decuplica e acelera as mutações da autossuficiência. Estudemos, portanto, as atitudes pilares da arrogância sob as lentes da rebeldia. A rigidez é a raiz das condutas autoritárias e da teimosia, que frequentemente desaguam nos comportamentos de intolerância. Sob a ação de rebeldia, patrocina o desrespeito ao livre-arbítrio alheio e alimenta constantemente o melindre por a vida não ser como você gostaria que fosse. A competição não existe sem a comparação e o impulso de disputa. Quando tomado pela paixão, a força motriz de semelhante ação é o sentimento de inveja. Na mira da rebeldia, causa o menosprezo e a indiferença que tenta empanar o brilho de outrem. A competição é o alimento do sentimento de superioridade. A imprudência é marcada pela ousadia transgressora, que não teme e nem respeita os limites. Quase sempre, essa inquietude da alma alcança o perfeccionismo e a ansiedade, que frequentemente desaguam na necessidade de controle e domínio. Consubstanciam modos rebeldes de ser, desejo de hegemonia, sentimento de poder. A prepotência é um efeito natural da perspicácia que pode insuflar a megalomania, a presunção. Juntos, formam o piso da vaidade. A rebeldia nesse passo conduz a uma desmedida necessidade de fixar-se em certezas que adornam posturas de infalibilidade. Conforme o temperamento e a história espiritual particular, a arrogância manifesta-se com maior ou menor ênfase em uma das 4 ações descritas, criando efeitos variados no comportamento. Apesar disso, a cadeia de reflexos íntimos é muito similar. Egoísmo, que na sua mutação transforma-se em arrogância, essa, por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob a ação do orgulho e da rebeldia. A arrogância retira-nos o senso de realidade. Acreditamos mais naquilo que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que são realmente. Olha isso, eu vou reler.
Acreditamos mais naquilo que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que são realmente. Por essa razão, esse processo da vida mental consolida-se como piso de inumeráveis psicopatologias da classificação humana. A alteração da percepção do pensamento é o fator gerador dos mais severos transtornos psiquiátricos. São as manifestações enfermiças do eu na direção do narcisismo. Na rigidez, eu controlo. Na competição, eu sou maior. Na imprudência, eu quero. Na prepotência, eu posso. A arrogância pensa a vida e, ao pensá-la, afasta-nos dos nossos sentimentos. Essa desconexão com a realidade estabelece a presença contínua das fantasias no funcionamento mental, isto é, a interpretação ou imagem desvirtuada que a pessoa alimenta acerca de fatos, pessoas e coisas. Nesse passo, existem 2 tipos psicológicos mais comuns. Olha isso. A arrogância voltada para o passado, quando há uma fixação em mágoas decorrentes da inaceitação das ocorrências que, na sua excessiva autovalorização, o arrogante acredita não merecê-las. O outro tipo é a arrogância dirigida ao futuro, quando a criatura vive de ideias no mundo das ideias, quando vive de ideais no mundo das ideias, acreditando-se mais capaz e valorosa que realmente o é. Passível de realizar grandes e importantes missões. Tais deslocamentos da mente são formas de evadir de algo difícil de aceitar no presente. De alguma maneira, constituem mecanismos protetores. Todavia, quando se prolongam demasiadamente, podem gerar enfermidades psíquicas. A depressão é resultado da arrogância voltada ao passado e a psicose em relação ao futuro. De novo, a depressão é resultado da arrogância voltada ao passado, ou seja, muitas coisas aconteceram comigo, eu autovalorizo aquilo e me coloco do lugar de que não mereço, tá? Continuo com as aspas abertas. Interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presente na estrutura rebelde da arrogância é a incapacidade para percebê-la. Olha isso. O efeito mais habitual de sua ação na mente humana. Basta destacar que dificilmente aceitamos ser adjetivados de arrogantes. Entretanto, um estudo minucioso nos levará a concluir que, raríssimas vezes na Terra, encontraremos condutas livres dessa velha patologia moral. Fecho aspas. Para a irmã Cidufo, do livro Escutando os Sentimentos. Por que eu quis falar de arrogância? Porque quando você não aceita a vida como ela é, você acredita que você faria a vida muito melhor e diferente. Que se você tivesse superpoderes, que se você pudesse fazer aquilo, se as pessoas olhassem para você como você é, você poderia fazer tudo diferente. Se você estivesse ali, fulano não morreria. Se você estivesse lá, fulano não teria caído. Se você estivesse na empresa, a empresa não tinha quebrado. Se você tivesse escrito esse livro, ele seria muito melhor. Então, a gente fica nessa masturbação mental sem fim, que chega a ser ridícula, porque isso é resultado do nosso egoísmo e que é a arrogância, é por onde a arrogância se nutre, que é do nosso egoísmo e do nosso ego. Então, ela faz um outro checklist aqui, a Hermance, de que relacionemos outros efeitos dessa doença. E ela faz um checklist enorme de 24 itens que eu deixo para o próximo podcast. É isso.